Vamos começar então. Muito bem, o texto do nosso estudo então vai estar em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o de número 5. Vamos ficar de pé enquanto a gente lê? Depois nós podemos nos assentar confortavelmente. Segundo livro de Timóteo, ou segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1. Muito bem, lá nós encontramos esse texto que eu vou ler para vocês a partir desse momento. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Amém? Pode assentar. É uma lista grande de características das pessoas da última geração, daquela geração que é a geração do fim, a geração dos últimos dias. E eu quero chamar a atenção para algumas características, porque não há tempo para a gente explorar todas. Eu quero pegar a desobediência aos pais, o desafeiçoamento e a amizade com os prazeres. 3 características para a gente fazer um raio-x da nossa sociedade atual. Muitas vezes nós estamos num ambiente religioso, fazemos desse ambiente uma redoma, fazemos desse ambiente um refúgio e deixamos de interpretar o que está acontecendo lá fora. Só que o que está acontecendo lá fora vai repercutir aqui dentro, vai afetar, e aí a gente perde a oportunidade de intervir. E existem algumas atitudes que demonstram que nós estamos no final dos tempos, alguns comportamentos que estão evidentes na sociedade, e eu quero alistar esses 3 comportamentos. O primeiro comportamento, que fala que é a desobediência aos pais, isso mostra claramente a desestruturação da família. Você fala assim: pastor, mas sempre houve a desobediência aos pais, mas não da forma como acontece hoje. A relação de autoridade foi minada. Os pais hoje não controlam os filhos, não é porque eles não querem, alguns até querem, mas é porque as bases foram tiradas. Hoje você não tem autonomia para exercer autoridade sobre os seus filhos. Houve uma perda do poder de governar os filhos, e a gente não percebeu, mas isso foi sutilmente removido da vida das famílias, né? Muitas vezes com ações legais, através de leis, né? E muitas tinham a sua validade, mas extrapolou. É claro que a gente não defende nenhum tipo de violência, nenhum tipo de maus tratos, nenhum tipo de violência contra uma criança, contra um filho. Mas o que nós percebemos é que o Estado tirou dos pais o poder. É uma usurpação desse poder de criar os filhos. Hoje, por exemplo, quando se fala de patriarcalismo, as pessoas sentem-se ofendidas. Quando se fala de uma sociedade patriarcal, fala de uma sociedade que é uma sociedade maligna. Quando a gente percebe que a história até então, salvo algumas exceções, é de uma sociedade patriarcal. O patriarcalismo em si mesmo não é uma coisa ruim. O que é o patriarcalismo? É onde a liderança dos pais, especialmente do homem, mas também da mãe, na educação dos filhos, na condução daquela família. Então, hoje, quando se fala isso, todo mundo se espinha, porque isso parece que é um modelo errado. E nós temos pelo menos
8.000 anos de patriarcalismo. Todos erraram, só nós vamos acertar daqui para frente. Será que é assim? Será que a história toda vai ser jogada na lata de lixo e agora nós vamos ter uma sociedade maravilhosa e correta e democrática? Eu gosto muito de uma passagem de Gênesis 9, e que as pessoas também têm dificuldade em ler essa passagem, no capítulo 9, no versículo 20, a respeito da família de Noé. O texto nos fala, no verso de número 20, que Noé era um lavrador, era um agricultor, e ele passou a plantar uma vinha, plantou uma vinha, e ele bebe do vinho e embriaga-se, e se coloca nu dentro da sua tenda, dentro da sua casa. Cã, um dos seus filhos, o mais novo, que é o pai de Canaã, a descendência dele, a descendência da região da África, principalmente, ele vê a nudez do pai, e faz saber os seus irmãos lá fora: a senhora viu meu pai nu, está bêbado. Aí a Bíblia diz que Sem e Jafé, eles tomam uma capa, põem sobre os seus próprios ombros e, andando de costas, com os rostos desviados do seu pai, colocam ou cobrem a nudez do pai, sem que vissem a nudez do pai. Observe que isso para você talvez seja um relato que não causa nenhum constrangimento. Esses meninos, qual o problema de ver o pai nu? Era muito interessante essa questão na sociedade da antiguidade. O pai era uma pessoa venerável e honrada, e que o filho jamais teria acesso à intimidade do pai, jamais. E Cã, de forma irresponsável, ele foi lá, viu o pai nu, não fez nada, e ainda foi trazer o assunto para os seus irmãos. E a Bíblia diz que Noé amaldiçoou seu filho. Aí alguém diz: mas que loucura! Sim, mas vamos entender o contexto, vamos entender o que aconteceu. Canaã, ele assumiu a maldição para si ao ser irreverente e desrespeitoso para com seu pai. O que Noé estabeleceu sobre a vida dele nada mais foi do que o resultado da sua ação anterior. E o pai, como líder, como guia espiritual, como pessoa investida de autoridade naquele lá que era Noé, ele apenas pronunciou o resultado da ação de Cã. E hoje o que acontece? Os filhos querem viver como se o pai não tivesse autoridade legítima e divina sobre ele. Os filhos estão sempre escapando, achando que as coisas vão dar certo, mas a maldição, ainda que não saia dos lábios do pai, ela sobrevirá sobre a vida do filho, porque a Bíblia diz: filhos, obedecei a vossos pais. Então a maldição, ela não depende do pai proferir, é o resultado da ação do filho. Então aí a gente tem uma geração de filhos que estão vivendo debaixo de maldição, pensando agora só no sentido religioso. Não estou falando no sentido sociológico, mas no sentido religioso, que o texto aqui nos dá condição de pensar assim. Então, quando o Estado ele intervém na criação do filho, o Estado está se colocando como pai dos nossos filhos, e o Estado não é pai dos nossos filhos. Ele não é, porque não existem laços genéticos, não existem laços afetivos. O Estado é impessoal, o Estado não é uma pessoa. Então, os nossos filhos acabam ficando órfãos, porque o Estado não pode ser pai deles. Há hoje uma coisa que está muito em voga, que é o marxismo cultural, em que se prega a desconstrução desse modelo tradicional de família. Aí então, esse modelo nuclear, pai, mãe e filhos, eles entendem que isso vem de uma sociedade patriarcal e que isso é um impedimento para o desenvolvimento sadio da sociedade, e que os pais então vão aleijando os filhos, impondo a eles um estilo de vida patriarcal, machista, opressivo. Então eles querem desconstruir a família, porque a partir do momento que o Estado desconstrói a família, ele domina seus cidadãos. Então a ideia
de que a família deve ser desestruturada, desfeita, é uma forma de destruir os pilares da vida da sociedade. E começa onde? Gerando filhos rebeldes, que não se submetem à autoridade dos seus pais. Quais são os pilares da nossa sociedade? Família, igreja e o patrimônio. Todos nós temos isso. Como é que a nossa sociedade funciona assim? Eu trabalho, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho minha propriedade. Eu cresço, eu namoro, eu caso, aí eu constituo uma família, eu tenho uma mulher que eu vou cuidar dela, ela de mim, e eu vou ter filhos. Não é assim? O cristianismo, né, a religião do nosso ocidente olha, eu devo amar o meu próximo, eu devo frequentar uma igreja, eu tenho que ter uma vida regrada, eu tenho que ser uma pessoa ética, eu tenho que ser uma pessoa honesta na sociedade. Esses valores vão sendo tirados da sociedade através desse dito marxismo cultural, porque se eles nos desconstroem, se eles tiram de nós isso, nós não estamos com nada mais na mão. A ideia, por exemplo, do feminismo, tá certo? Feminismo no sentido histórico que eu estou falando aqui, não no sentido de valorizar a mulher, que é justo e que é legítimo, mas no sentido de movimento, de revolução, no sentido de fazer com que a mulher assuma a posição de proeminência acima do macho. É outro movimento perigoso. Por quê? Porque coloca a mulher sob os ombros dela uma responsabilidade, uma carga para a qual ela não está preparada. Olha o discurso para as feministas. Olha, você não é obrigado a gerar filhos. Por que você tem que gerar filhos? Você observa que as mulheres hoje, cada dia têm filhos mais tarde, algumas não têm. Está percebendo? As pessoas hoje têm esse discurso. Aí a mulher, então, ela adia o casamento, ela aproveita a vida, você adora o seu corpo. Aí a mulher tem todos os casos da vida, com todos os homens possíveis. Aí chega aos 40 anos, casa. Aí casa, destruída afetivamente, moralmente, sexualmente, biologicamente. Como é que ela vai ser uma mãe de família? Mas o feminismo diz, não, a mulher é dona do seu corpo, é dona da sua vida, ela não tem obrigação de ficar gerando filhos, promovendo o crescimento populacional à custa de um sacrifício pessoal, esquecendo que a mulher deve gerar filhos num ambiente em que ela tem um marido que é amada, que é querida, e que tem filhos que vão cuidar dela na sua velhice. Aí o que acontece? Isso já pesquisa, eu estava lendo hoje no blog de Portugal, uma senhora fazendo um comentário, uma mulher de 38 anos, ela falando isso, que lá na região dela, em Portugal, há um número imenso de mulheres solitárias, doentes e desprotegidas. Vocês já perceberam que tem muitas mulheres hoje que estão tendo casos com outras mulheres porque parece que está faltando homem na praça? É porque adiou demais, aí acontece esse tipo de incidente. A mulher fica doente, fica solitária, fica infeliz e ela precisa de proteção, ela vai se agregar a alguém. Não estou justificando, estou explicando para os irmãos que, infelizmente, para a tristeza e para a desonra da mulher, isso tem acontecido. Então, a família nuclear que nós temos hoje em dia, não pode nem ter festa Dia das Mães, Dia dos Pais. Quem é pai, quem é mãe, não sabemos. Isso é um desastre para a nossa sociedade, porque o padrão da sociedade é filhos sujeitos aos pais. Se os filhos não são sujeitos aos pais, eles não vão se dar bem na vida e vão ser péssimos pais. Efésios capítulo 6, verso 1 a 3, vamos ler esse texto, para não ficar só no que eu estou falando. Efésios 6, versículo 1 a 3, diz assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ou seja, a obediência aos pais é um mandamento. E o que acontece é que o mundo contemporâneo, o mundo dos nossos dias, é regido pelo interesse dos filhos. Está havendo uma inversão, por quê? O mundo deveria ser regido por quem trabalha, por quem produz. Mas o mundo é regido por quem? Pelas demandas dos filhos. Aí há uma inversão, um grupo que não trabalha e um grupo que trabalha. O grupo que não trabalha manda naquele que trabalha.
uma moderna escravidão, a escravidão dos filhos sobre os pais, patrocinada pela ideologia do Estado. Então, o que o comunismo não conseguiu politicamente, nem economicamente, ele está conseguindo culturalmente. Ou seja, a desconstrução das relações familiares, isso vai cair onde? Vai cair no colo do Estado. Porque para o Estado é fácil ele lutar contra o indivíduo, é difícil ele lutar contra uma família, contra um grupo social organizado. Mas lutar contra um indivíduo solitário, infeliz, destruído, desajustado, e ainda pode ter um discurso bem bonito: o Estado abraça as minorias. Na verdade, o Estado usa isso para dar legitimidade ao seu processo de dominação sobre as pessoas. Esse discurso: nós estamos cuidando dos negros, dos judeus, dos homossexuais. Ok, tem que cuidar mesmo. São grupos frágeis, mas isso não dá legitimidade para aquilo que aquelas pessoas estão fazendo. Se está errado, está errado. O grupo dos criminosos, por exemplo, dos que cometem crimes, é um grupo frágil, mas nós vamos dar legitimidade para eles? Eles estão lá na prisão, estão sofrendo joia, tem realmente ter prisões melhores, mas o problema é que o crime não é justificado pelo fato de alguém nascer lá pobre, letrado, numa família desajustada. Isso não dá legitimidade para alguém pegar numa arma e matar o outro. Mas aí o Estado, com esse discurso hipócrita: o fulano lá, nasceu na favela, ele veio de uma origem humilde, não teve trabalho. E aí pronto, a pessoa vai para o crime. A chave está com alguém, meu amor, não está comigo não. Olha só, então, isso vai sair na filmagem, né? A chave não está aí, meu amor. Deixa eu repetir, então, para minha esposa, explicando aí para os que estão acompanhando aí na internet, a chave para entregar para a dona Joelma. Então, o que a gente está fazendo? A gente está dando legitimidade para as coisas erradas, com um discurso hipócrita de proteger as minorias, quando nós deveríamos nos preocupar em construir uma família sólida. Não temos hoje, mas amanhã a gente pode ter. O menino hoje que está desassistido, que está abandonado, que está prejudicado pelo sistema, amanhã ele pode ser um bom pai, ele pode ser um bom marido, ele pode ter uma família boa. Nós não somos determinados pelo meio não, gente. Nós somos maiores do que o meio. Nós somos inteligentes, sobretudo nós somos crentes, servos de Deus. Não é porque você nasceu num ambiente de injustiça que você vai fazer injustiça também não. Então, irmãos, observe que esse modelo de sociedade tradicional está sendo desconstruído. Isso vai sendo minado aos pouquinhos. E aí o jovem vai para a escola, o adolescente vai para a escola, e lá ele tem um acesso científico. Ele começa a entender como é que as coisas funcionam. Ele entende, então tem a sua teoria, ele tem o seu ensinamento, a sua educação, e aí ele se torna soberbo em relação ao pai, porque às vezes o pai não tem aquele mesmo saber teórico científico. Aí ele passa a desprezar o pai, porque o pai, ele é alguém que não tem o mesmo conhecimento teórico e científico dele. Há filhos que têm vergonha dos pais. Há filhos que quando os pais chegam na escola, eles ficam corados de vergonha, porque o pai não tem o mesmo saber científico. E eu pergunto: a vida é somente esse saber científico que você aprende assentado numa cadeira de escola? Não. Mas colocaram na cabeça deles que eles é que estão então sabendo das coisas. Eu te pergunto: onde estão as aulas de bons hábitos? Onde estão as aulas de bons costumes, de boas maneiras? Eu vou falar uma coisa que vai doer no coração de muitos jovens, mas é uma verdade. A maioria dos jovens que eu conheço são grosseiros, são fúteis e irreverentes, infelizmente. É uma pena estar falando assim. A maioria, não todos. Não são delicados, não são respeitosos, não são reverentes, não são cuidadosos, não se importam. Tem a sua teoria científica na sala de aula, mas ele socialmente é improdutivo. É uma pena. Fruto que desse discurso
de que a família não é necessária, que esse modelo patriarcal está equivocado, que a família nuclear é um erro e que isso está tudo errado, e aí nós produzimos esse monte de jovens irreverentes, desrespeitosos, desobedientes aos pais, e temos uma sociedade caótica. E aí alguém poderia nos prevenir: pastor, você não pode falar desse jeito. Eu tenho que falar, porque é um fato, os jovens estão assim, ponto final. E a gente tem que ter a coragem, porque a irreverência dos filhos dentro da família mostra que eles não reconhecem a autoridade dos pais. Porque quando você respeita alguém, você nutre algum certo temor, respeito àquela pessoa. Quando você respeita alguém, você não tem poder de te punir. Eu estou falando numa realidade mesmo. Se não houver o temor da punição, por que as pessoas obedecem à lei? Porque tem medo da punição. As pessoas não obedecem à lei porque é bom, eu sou um bom cidadão, não tem problema nenhum, eu gosto de obedecer tudo. Não, a gente sabe que não, porque senão não precisaria haver a pena. Diz assim: você passou dos 120, meu amigo, você vai pagar a nota. O juiz pensa 2 vezes. Se ultrapassar o sinal de trânsito, a câmera filmando você e vai dar multa pesada, punição. Mas aí tem a cultura de hoje de que não pode punir as pessoas. Isso é uma estupidez, é uma tolice. Você achar que as pessoas vão aprender apenas com a sua palavra. O maior sinal disso é que os filhos não estão nem aí para o que você fala. O filho não desobedece, irmão, não é porque o pai não fala, não, porque todos os pais que eu conheço falam, e às vezes falam muito. Os filhos, e não somente os filhos, as pessoas obedecem quando há o risco da punição. Não existe nenhuma sociedade na história da humanidade que conseguiu viver sem a presença da punição. E quando eu falo de punição, não estou falando de violência. Porque às vezes as pessoas logo querem rotular. Aí é um sujeito violento, aí é um sujeito sagrado, ou um fascista aí, ou um opressor aí, ou alguém aí que é alguém desequilibrado. Não, estou falando com muita clareza, com muita tranquilidade. A autoridade, ela tem que ter o poder de punir. Porque se a polícia não tiver o poder de punir, se o Estado não tiver o poder de coibir os erros da sua jurisdição, esse Estado já fracassou. E nós estamos fracassando, todos nós estamos fracassando enquanto família, porque nós perdemos o poder de corrigir. Em Romanos 3, versículo 4 e 5, irmãos, roubaram de nós e nós deixamos a coisa aí. Agora, não sei o que a gente pode fazer, não sei como é que a gente vai retomar isso, não. Mas eu preciso pelo menos estar ciente de que eu estou perdendo a minha autoridade. Romanos 13, verso 4 e 5. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme. Se fizer o mal, meu irmão, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Espada é julgamento, é juízo, é sentença, é punição. E o texto, eu não vou nem falar exatamente o que o texto quer dizer literalmente, para você não se apavorar. Pois ela é ministra de Deus, o ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. E aí o texto diz: é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo temor da punição, mas também pelo dever de consciência, as duas coisas juntas. Se dependermos só da consciência do cidadão, se dependermos apenas da consciência do filho em relação a você, você está minado. Meu filho vai se preocupar comigo. Meu filho lindo, é maravilhoso. O meu filho é o melhor filho do mundo. Duas mentiras. Você não tem o melhor filho do mundo, nem o pior. Nenhuma das duas coisas é verdade. Ele é um belo pecador. E você tem que tratar dessa questão. Essa é uma questão a ser enfrentada, irmãos, com a maior urgência. Não é possível exercer autoridade se você não tem o poder de punir. Tem um menino de 3 anos. Aí ele apronta, eu fico bravo com ele. Vou te dar umas varadas, menino. Aí de novo ele apronta e tal, e rola no chão, e dá birra, e chora, não quer comer, não quer dormir, não quer tomar banho e tal. Eu vou te dar umas varadas, menino.
e nunca dou. Ele nunca me respeitará, porque eu não tenho o poder de puni-lo. Porque eu prometo ele não punir. Vou punir por nada. Se você não tem o poder de punir, você não tem o poder de autoridade. Isso é um princípio. A autoridade é autoridade, porque ela tem o poder de punir. Aí está a polícia lá na esquina. Está lá, ele sozinho lá. Eu estou com um carro cheio de 5 homens fortes. E aí, olha, eu vou passar ali de qualquer maneira. Ele está lá, o guarda está parando no trânsito. Eu vou passar, não vou obedecer não. É só um, nós somos 5. Mas ele representa uma autoridade que tem o poder de puni-los. Ao desrespeitar ele, eu estou desrespeitando a polícia, estou desrespeitando o Estado, eu estou desrespeitando as leis daquele lugar. E aí eu vou preso. Aí eu vou pagar multa. Porque aquela autoridade, eu olho para o uniforme dela, falo assim, ó, como é que chama aquela farda lá? Eu não posso fazer aqui porque aqui tem autoridade. Então, se o filho olha para você e não vê nada, não vê farda, não vê nada, ele não está nem aí. Ele não vai te obedecer mesmo. O aluno olha para o professor e fala assim, quem é esse professor? Não manda em mim não. Porque ele não tem o poder de puni-lo. Nem pela nota o professor tem mais o poder de punir, reprovar, tirar da sala. Nós vivemos num mundo, irmãos, que está de perna para o ar. Então esses discursos agora da inclusão, do multiculturalismo, né, da pluralidade, ok, eu achei muito bonito, achei lindo, mas por detrás dele há um espírito de rebelião, em não se submeter ao que está estabelecido, ao que é justo, ao que é honesto e ao que é certo. Aí as pessoas, em nome de uma diversidade, uma multiculturalidade, em nome de uma pluralidade, em nome de um monte de coisas dessa aí a pessoa começa a transgredir. O indivíduo, ele não quer se submeter à família nuclear, ele é um devasso, ele é um prostituto, uma prostituta, um indecente, um imoral, ele quer fazer sexo com gente, com bicho, com animal, com qualquer coisa, e aí então ele cria uma minoria. Oh, eu sou injustiçado, a sociedade não aceita que eu case com um macaco. Meu Deus, que injustiça terrível, vivemos num mundo democrático, pleno século XXI, a gente quer casar com um macaco e a gente deixa. Coitado do macaco que vai ter que aturar um sujeito desse. Então a gente percebe claramente, irmãos, que a coisa está desgovernada. E nós estamos num barco, solto à deriva no mar, no meio de uma tempestade, na noite escura. E aí a gente tem que analisar alguns fatos, com bastante calma, com bastante discernimento, porque a gente precisa resgatar a autoridade, a gente precisa se fazer respeitável, a gente precisa se fazer digno. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós a autoridade, respeito. E respeito não necessariamente porque você tem uma farda ou tem um cargo, mas o respeito pelo seu comportamento, pela sua atitude diante da sociedade. Eu não vou casar com um macaco, não. Sou homem, vou casar com uma mulher, ponto final. Ou sou mulher, vou casar com um homem. Olha, meu valor é esse, eu quero ser honesto. Ah, mas está todo mundo fazendo, não existe esse negócio mais de fidelidade. Não, eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel ao meu Deus. Eu quero ser fiel à pessoa que Deus colocou do meu lado. Eu quero honrar meus pais. Aí você vai ouvir filhos dizer, não, meu pai não manda em mim, ninguém manda em mim, eu faço o que me quer. Aí você vai dizer, não, eu honro os meus pais. Eu sou sujeito a eles. Eu levo em conta o que eles dizem para mim. Nós precisamos de reconstruir. Onde que a gente reconstrói? Só tem um lugar no mundo onde isso é possível ser reconstruído. Eu falo com toda a certeza. Só existe um lugar no mundo onde isso pode ser reconstruído, na igreja. Não existe nenhuma educação, não existe nenhuma instituição, nenhuma proposta que possa resolver esse problema. Não é possível mais. Então a coisa está nas mãos da igreja. Só através de Jesus, só pelo poder do Espírito Santo, nós podemos mudar isso. Tá certo? Então, a primeira questão, que é um sinal claro
de que nós estamos no finalzinho dos tempos é a desestruturação, parece que definitiva da família. Parece que se não houver um milagre de Deus, a família não poderá mais ser recuperada. Se não houver um milagre de Deus, Deus pode mudar isso a qualquer momento. Mas eu estou dizendo que se nós caminharmos desse jeito, a coisa vai de mal a pior. A segunda característica de que estamos no final dos tempos, de fato, o texto nos fala de uma pessoa desafeiçoada, no versículo 3 de 2 Timóteo 3. Observe comigo aí, diz que os homens serão desafeiçoados, em algumas tradições, sem uma afeição natural, sem uma afeição espontânea. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que não têm sensibilidade ao sofrimento do outro. É a pessoa sem afeição. Ela não sente o mal na vida do outro. Ela não se compadece. Ela não tem compaixão. Eu te pergunto por que não tem? Porque ela entende que ela não está ligada a ninguém. Ou seja, nasce no lar, quem é meu pai, quem é minha mãe? Não, deixa eu seguir minha vida. E assim ela vai construindo todas as relações, porque as relações posteriores são influenciadas pela relação primeira, que é a dentro da sua casa. Seja qual for a sua criação que você teve na sua infância, a tendência é você reproduzi-la ao resto da sua vida, salvo por uma ação do Espírito Santo na sua vida. Às vezes isso às vezes até físico. Eu lembro, meu pai, ele entrava no corredor de casa, meu pai entrava arrastando os pés e subiando. Eu nunca planejei fazer isso, mas eu faço isso. É tão assim, natural, você acaba reproduzindo o comportamento dos seus pais sem se dar conta. Às vezes até querem fazer o contrário. Não gostava de apontar, você fazendo igual. Por causa do poder das primeiras experiências que você tem que é dentro da sua casa. Então quando eu destruo a base, que é a família, aí eu vou produzir um sujeito desajustado, e um sujeito desajustado é fácil ser dominado. É fácil você dominar uma pessoa desajustada, mas uma pessoa que tem valores definidos, tem a cabeça feita, que tem uma história que já ele viu que valeu a pena, eu tive um pai bom, eu tive uma mãe boa, eu tive uma família, então vale a pena. Ou então, porque não teve uma família boa, e ele sabe que família é coisa boa, ele diz, não, eu vou ter uma família boa. A minha família não foi bem boa comigo, mas eu reconheço que a família é uma coisa para ser bênção, e eu quero ter uma família boa. Então pode acontecer as duas coisas. Então, é preciso que a gente perceba que hoje nós temos uma sociedade em que as pessoas não se importam com a outra. Ora, se você não se importa com seu pai, com sua mãe, você não vai se importar com ninguém. Se você não desobedece, se você não obedece a seu pai e sua mãe, você só vai obedecer pela força, pela dor, pela imposição e às vezes pela violência do Estado contra você. Eu entendo que quem está numa prisão está sendo violentado pelo Estado. Nas prisões que nós temos em nosso país, o indivíduo que está indo para lá está sendo violentado, mas ele está reproduzindo essa violência também. Ele está recebendo, ele está apanhando, ele está batendo. De lá ele está batendo no Estado. Ele está batendo em quem pode, vai pôr fogo em ônibus, vai fazer qualquer coisa, ele vai reagir. A violência que ele recebe, ele reproduz. E às vezes essa violência, ela se torna mais poderosa do que a violência do Estado. Olha o Estado do Rio de Janeiro. Os bandidos, eles impõem um terror, um temor que o Estado não é capaz de impor sobre o cidadão. Se tornaram mais fortes nesse sentido. O discurso deles é mais firme do que o discurso do Estado. A população tem mais os bandidos do que a polícia. Então, queridos irmãos, onde que isso começou? Dentro da família. Então, a pessoa começa a banalizar o mal, como diz lá
no falar da Hannah Arendt, que é a banalização do mal. Ela fala dentro de um outro contexto, dentro da questão judaica, mas eu estou usando porque já é um discurso já conhecido de todos. Ou seja, é quando você se acostuma com o mal e passa a ser uma coisa normal. Matou, normal. Joga o jornal por cima dele lá, cobriu uma cidade grande, não é assim? Morreu alguém lá na rua, tal, você está passando lotação, já está coberto com um jornal, um pano lá em cima dele, morreu. E aí? Às vezes você nem lembra de orar, pelo favor, Deus abençoe essa mãe, esse pai, essa mulher que vai saber a notícia que seu marido morreu. Meu Deus, que tristeza, vai estragar meu dia. Meu Deus, eu vou sofrer hoje. Que bom que você vai sofrer, mas ninguém faz isso. Passou, eu não vou nem olhar isso aí. Coitado, não tem nada a ver comigo. E aí você tem um comportamento parecidinho com o de Caim, igualzinho Caim. E a geração de Caim era tão ruim que Deus eliminou ela toda. Não sei se vocês sabem. No dilúvio, a geração de... Nós não temos descendente de Caim hoje, não sei se vocês já prestaram atenção. Toda a geração que era caimita morreu no dilúvio, só ficou a descendência de Sete. Abel não teve filhos, então a descendência do terceiro filho de... Então todos nós somos setitas, descendentes de Sete. Em Gênesis 4, verso 9, diz assim: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso eu sou o tutor do meu irmão? Ele está dizendo: eu não tenho nada a ver com Abel, mas devia ter. Nasceu na mesma casa, ele era o irmão mais velho protege os mais novos. Mas ele diz: eu não sou tutor, não sou protetor, não sou amigo, não sou chegado. E às vezes, irmãos, no ambiente familiar, os irmãos são inimigos um do outro, são adversários. Porque a figura do pai e da mãe são figuras fracas, não conseguem pacificar, não conseguem orientar. Porque tudo é transferido para o Estado. Eu vou levar você lá no delegado. Os pais ameaçam assim: eu vou falar para a polícia. Peraí, você que é a polícia. Quem que é a polícia dentro da minha casa? Você. Então é preciso que a gente reveja essas situações, porque nós estamos produzindo sujeitos, pessoas sem afeição natural, gente que é igual Caim, que não se importa com o outro. Vocês já prestaram atenção como que as pessoas... Eu conheço um termo novo, não sei se eu estou sendo original, chamado apatia afetiva. Aí você vai tudo feliz se cumprimentar alguém e tal, aí você está aqui a música. Aí a pessoa não esboça um sorriso, não é o caso dela, né? Nem olha para você, porque ela não tem tempo para perder com você, ela está preocupada com ela. Apatia afetiva, a pessoa não... O outro não interessa, o outro não tem nada para promover na minha vida. Então as pessoas estão apáticas afetivamente. Observe no dia a dia como que as pessoas estão. Você vai cumprimentar uma pessoa, observe que os adolescentes e alguns jovens têm dificuldade de te dar um abraço às vezes. Não é a realidade dessa igreja, isso aqui eu posso falar de peito aberto. A maioria dos adolescentes, dos jovens, são extremamente carinhosos, os adolescentes e jovens da nossa igreja, mas não é a regra. De maneira geral, eles não são afetuosos. Outro termo, tem preguiça de amar. As pessoas têm preguiça de amar, sonolentos, lentos, parece que estão adormecidos. Tem preguiça de amar, não tem interesse pelo outro. O outro não inspira nada, porque se o seu pai não te inspira, se a sua mãe não te inspira, se a sua família não te inspira, não tem nada melhor na vida. Nem a igreja é melhor do que a família. Se isso não cativou seu coração, você é um pouco coitado. Aí você vai ser sempre apático, sempre lento, dificuldade em se comprometer. O indivíduo namora 15 anos com a moça, não sabe se quer casar com ela. E prender um sujeito desse. Por quê, irmãos? A pessoa é boa, agora indeniza, né? Tem que indenizar mesmo. Estragou a vida de uma pessoa 15 anos lá. Depois, eu descobri que não te amo. Por que não descobriu no primeiro dia?
Levou 15 anos para descobrir que não ama o outro. Isso é preguiça de amar. Eu vou falar isso no casamento. Um dia eu falei do casamento. Tem gente que namora 10, 11, 7 anos, 8 anos. E aí a noiva falou, uns 11. Aí eu não perdi o pique, né, pastor? Agora casa, ainda bem que está casando. 11 anos namorando, tinha que casar mesmo. É a apatia, é a preguiça de amar, porque o outro não inspira, o outro não interessa, o outro não tem nada de bom aos seus olhos. Porque se você só é o que é a partir do outro. O outro é aquele espelho, você assim vê, você olha no outro assim, ele enxerga você. Se não houvesse o outro, você não era você. Mas os tolos, é gente tola, acha que ele é o que é em si mesmo. Ninguém é o que é em si mesmo. Você é o que é no outro. Então aí tem essa sociedade estúpida, besta, em que as pessoas acham que serão felizes por si mesmo, porque não tiveram um papai e uma mamãe que o influenciaram, que o abraçaram, que mostraram para ele: ó, meu filho, você é uma bênção, você vai chegar a muitos lugares, porque nós somos seus pais, nós abençoamos você, estamos educando você, estamos alimentando você, estamos vestindo você para que você seja um cidadão de bem, e quando você crescer, você vai arrumar uma namorada, vai casar, vai ter uma família, vai ser feliz, e vai ser um bom cidadão. Nós precisamos resgatar esse negócio novamente. E um único lugar que é possível ser feito é no ambiente da igreja. As pessoas pensam assim: eu e meu celular seremos felizes para sempre, porque a partir do celular nem precisa do outro mais. Quer falar com Israel? Israel vai demorar demais comigo. Israel é bom papo. Ele vai falar, eu só quero falar com ele essencial, então vou no celular. Israel, me fala sobre isso. Tá, me dá a resposta. Obrigado, Israel. Te amo, hein? Você ama o seu celular, você ama o seu mundo paralelo, você ama o seu mundo virtual, você ama a sua realidade pessoal, você é um egoísta. É isso que nós temos na nossa sociedade. Como que uma sociedade desta vai para frente se as pessoas não se importam umas com as outras? Como que isso vai para frente, irmãos? Como que isso vai terminar? Então é importante que a gente entenda que essa apatia afetiva, esse desafeiçoamento, essa falta de interesse pelo outro, tudo isso começou dentro de casa, começou na família. Olha o caso de Caim, começou dentro da família. Olha o caso de Noé, cujo filho Cão foi irreverente, dentro da família. Tudo começa lá dentro. Até Jesus começou dentro da família. Deus poderia ter dito: não, vamos mandar Jesus para a família, não, vai estragar ele, coitado. José, pecador, por melhor que seja, Maria, por melhor que seja, também pecador, e esses dois aí são meio escabiciados, tem até com a história lá que eles esqueceram Jesus para trás. Lembra da história lá? Foram na festa e a pouco foram embora, né? Eu precisava dessa tranquilidade deles, né? Nós somos muito estressados hoje. Aí pouco, estou voltando para casa, olha, Maria, você viu Jesus? E vi não. Olha José, não vi também não, cadê o menino? Sumiu. Aí tiveram que voltar para trás de novo, aí estava Jesus há um tempo. Deus poderia ter dito: eu vou colocar esse menino meu filho, eu vou colocar na mão desses escabiciados. Não, por mais escabiciada, não seja a sua família, ela é a sua família. Você aprende a amar a partir da sua família. Você aprende a ser honesto a partir da sua família. Então é a família onde tudo começa. Então a gente observa que hoje nós temos uma sociedade em que cada indivíduo ele quer se tornar autônomo, independente, e não depender de nada nem de ninguém, e viver a sua vida e achar que é tudo jóia, que a vida dele está resolvida. E aí eu lembro da igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, versículos 16 e 17. Olha que texto interessante. A igreja de Laodiceia achava que não precisava de nada. Oh, somos abençoados, somos pentecostais, somos tradicionais, somos lá isso, aquilo outro. Somos a igreja maravilhosa. Aí o Senhor fala assim, ó, verso 15 de Apocalipse 3. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente.
Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Esse é o retrato perfeito do cidadão moderno, pós-moderno. Pobre, cego, infeliz, miserável e nu. E com seu smartphone no bolso acha que está tudo resolvido. Tenho tudo o que eu preciso, está na palma da minha mão. Aqui eu movimento minha conta bancária, aqui eu mantenho comunicação com as pessoas, aqui eu mando minhas mensagens, aqui eu recebo informações do mundo inteiro, aqui eu peço minha pizza, aqui eu compro meus produtos pela internet, aqui é sentado no meu sofá confortavelmente, com o meu smartphone na palma da minha mão, eu tenho tudo aos meus pés, eu sou Deus. Aí a Bíblia diz: você é um cego, um pobre, um miserável e um desnudo. Para você achar que eu estava sendo duro ao falar dessa forma, ao chamar de tolo cidadão contemporâneo, a Bíblia é mais dura do que eu. Chama ele de infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então a Bíblia é categórica. Então são as pessoas que estão enclausuradas nos seus lares, nas suas casas, distante do sofrimento e desinteressado pelo... Parece, não vou deixar lá, não quer saber, notícia ruim não. Morreu, não quer saber. A Gil Ribeiro morreu, não quer saber não. As pessoas não querem saber. Aí a maior indústria é a indústria da diversão. Aí tem filme, antigamente tinha filme só à tarde, né? Sessão da tarde, né? Hoje tem filme o dia inteiro. Por que você desliga do mundo e aí vou ficar. Passa a tarde inteira e a noite inteira assistindo filme. Meu irmão, não tenha dó. O dia inteiro só assistindo televisão, alheio a tudo e a todos. Aí eu lembro da história do levita e do sacerdote de Lucas capítulo 10. Eles já tinham a sua agenda, tudo prontinho, né? Nós temos a nossa agenda. Não pode acontecer nada para nos afastar dessa agenda. Não há nada que... E morreu fulano de tal. Ah, meu Deus, eu vou ter que ir nesse velório. Assim? Meu Deus, eu vou ter que ir no hospital, não com madre, né? Isso não costuma ter com madre não, né? Não vou com madre, vai ficar aborrecida demais comigo. Tenho que ir lá. Ou seja, a sua agenda não comporta o outro mais. Tem lugar para o outro. Aí tudo que acontece, aí tem hora que a gente já tem as respostas. Ah, não deu para ir, eu tive uma dor de cabeça, eu nem vi sua ligação, eu esqueci, tal, sempre uma desculpa. Como a de Lucas 10, versículo 31 e 32. Diz que casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, o levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. O homem havia sido ferido, roubado, maltratado, deixado à beira da estrada. E aí vem quem? Vem o pastor da igreja. O pastor da igreja está vindo? Meu Deus, o culto está quase começando. Meu Deus, será que os irmãos estão todos na igreja? Será que o ministério de louvor já chegou? Certo. Mas não veio outro. O outro estava lá sendo morto. Ele não se importou. Não, eu tenho minha agenda, eu tenho meus afazeres, eu já tenho muita coisa para fazer. Não é o nosso discurso esse? Nós sempre temos um monte de coisa para fazer, e se você olhar 90%, não acrescenta nada. Você faz isso a vida inteira e não mudou nada para você. Mas dá atenção para aquele homem ali, ia mudar. Mas aí vem, o pastor vai embora. Aí depois vem o irmão do louvor, que estava mais atrasado ainda do que o pastor, o levita. Ele fala: o pastor deve ter passado aqui, ele não mexeu com esse homem, ele passa por esse caminho. Ele não fez nada, eu também não vou fazer não, estou atrasado, mais atrasado ainda do que ele. Não foi lá nem olhar o estado daquele homem. Passou de largo. Uma tradução dá a ideia de que ele mudou de lado. Ele não somente viu o caminho, ele mudou de lado e seguiu o seu caminho. Isso mostra claramente, irmão, que o estilo de vida nosso tem colocado o outro à distância.
Antes a vida era tribal, durante muitos anos. Depois vieram as cidades, e as cidades elas foram concebidas para centralizar algumas atividades, colocar o exército, colocar o comércio, colocar as coisas ali mais acessíveis, uma sociedade mais sedentária. Então vieram as cidades, as vilas, e aí as pessoas passaram a morar assim. Mas as casas não tinham muros. Você saía da porta da sua casa, estava no meio da rua, e não havia muro que separava a casa do vizinho. Ô vizinho, está com hora aqui. Aí o vizinho mandava um pouco, mandava uma banda para você lá. Hoje a gente impede a bênção de entrar na nossa casa com os muros que a gente coloca, porque o medo dos ladrões é tão grande, e realmente eles existem, mas por causa dos ladrões, das coisas ruins, nós jogamos tudo fora. Aí nós não podemos mais conviver, nós não encontramos com as pessoas. Você tem uma casa, tem portão eletrônico, e você vem da rua com o vidro fechado, com o ar-condicionado ligado. Aí você abre o seu portão eletronicamente, entra para dentro, fecha o portão, entrou para dentro, entrou dentro da sua casa, ligou sua televisão, tirou o seu calçado, vestiu um chinelinho, e aí pronto, essa é a vida. É a vida que não inclui o outro, e é uma vida miserável. Aí o indivíduo morre, tem 3 dias que está morto lá dentro da casa dele, e ninguém sabe, só não fede. Pastor, é possível mudar isso? Sinceramente eu não sei, mas cabe a mim denunciar, pelo menos, fazer alguma coisa. Se eu não posso mudar, eu tenho que tentar pelo menos mudar a minha vida. Sei lá, eu não sou o tipo de pessoa que gosta de pregar ilusão, mas o problema está aí, as pessoas não se importam. Isso é um desastre, isso é horrível, porque as pessoas não se encontram, as pessoas não se relacionam, não há amizade, não há amor, não há nada. Isso vai nos matar, é o nosso fim. E por se multiplicar o pecado, o que vai acontecer? Alguém se lembra? Em muitos suicidariam. Aumentou o pecado? 5 minutos para terminar, você vê. Aí a promiscuidade, tudo é permitido nessa sociedade. Se você quer falar assim, olha, eu estou apaixonado por um grilo e vou casar com ele, as pessoas vão assinar embaixo, ainda vai ter gente tola que vai dizer, não, ó, que novidade fantástica. Vai ter seguidores lá no Instagram. É uma sociedade, irmãos, que está beirando a estupidez, que a gente não pode falar nada. Será que não podemos? Será que não deveríamos falar alguma coisa? As pessoas hoje têm capacidade de amar as pessoas como elas são. Ama-se quem? Os artistas, os grandes atletas, os heróis. Você não consegue, os ídolos, você não consegue amar o José porque é uma pessoa comum, você não consegue amar o Manel porque ele é uma pessoa normal. Aí a sociedade, por viver enclausurada, isolada, o indivíduo então, ele projeta uma pessoa perfeita, que não existe, mas ele projeta. Aí ama-se quem? Os artistas. Aí o artista vai no show, ou vai passar pela cidade, está no aeroporto, está uma multidão de pessoas lá chorando, o lenço na mão chorando. Isso é gente normal? Me fala para mim se isso é gente normal. O indivíduo não conhece você, não sabe nem o seu nome, você não conta nada. Você está chorando por ele, soluços, vai ficar deprimida porque não conseguiu o autógrafo. É uma sociedade, irmãos, que precisam de ídolos, porque está longe de Deus. Longe de Deus, o pecado, o ser humano ele está tão desestruturado, tão sem referenciais, que ele precisa desses ídolos. Então, é importante que nós, nesse primeiro momento dessa reflexão, que não está terminada aqui, eu preciso terminar por causa do tempo, que nós pensamos nessas duas coisas. Primeiro, temos uma sociedade em que as famílias estão sendo destruídas. A minha família, há uma tentativa do diabo de destruir a minha família, e a sua também. E só um minutinho, vai ter uma parte, Denise. O que acontece é que nós estamos de braços cruzados diante de uma ação infernal contra as nossas famílias. Aí nós temos uma sociedade, uma família desorganizada, infeliz, e temos então um indivíduo que não consegue ter afeição
um indivíduo que está doente emocionalmente. Então, nós vamos estar orando agora, depois eu vou abrir para as perguntas, e a primeira delas será a Denise, que já levantou a mão, mas agora vamos fazer uma oração, porque diante de um quadro desse, só Deus. Vamos orar, eu quero um momento de oração, em seguida nós teremos, a Júlia já não vai estar gravando mais após a oração. Senhor, em nome de Jesus, todos nós estamos sendo afetados por isso. Quando o Senhor trazemos esse assunto, não é porque eu ou qualquer um de nós está dizendo, olha, isso não me afeta, olha, isso não acontece comigo. Pelo contrário, é porque acontece mesmo. É por isso que nós estamos aqui diante do Senhor pedindo ajuda. Nós estamos aqui não somente para denunciar o mal que está acontecendo lá fora, mas também o mal que está acontecendo na nossa vida. E nós nos colocamos diante do Senhor para pedir o livramento, a bênção, pedir que o Senhor esteja, ó Deus, sarando as nossas mentes, mudando os nossos corações, convertendo-nos a Ti, porque a Tua palavra nos ensina a viver uma vida decente, honesta, santa. E nós pedimos em nome de Jesus, que as fortalezas que Satanás ergueu contra as nossas famílias sejam desmoronadas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Que toda fortaleza que o inimigo tem erguido, Pai, seja, Deus, desfeita na nossa família. E que a nossa família, Senhor, que a geração bendita, a geração abençoada, a descendência santa, a herança do Senhor seja preservada, seja guardada, a fim de que as promessas que ainda não se cumpriram em nossa vida venham a se cumprir, Senhor, senão nós estamos arruinados. Olha para a nossa situação, Senhor, e nos ajuda, e nos dê coragem, e nos dê ousadia, e nos dê poder para mudar esse estado de coisas, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Estão todos assentados.